Sr. Presidente, antes de retomar aqui a outras áreas de atividade que gostaria de fazer uma abordagem, respondendo ao Sr. Presidente, dizer que, em primeiro lugar, não tenho por hábito utilizar truques ou habilidades. E, portanto, relativamente ao valor que referi da comunicação, Sr. Presidente, eu retorno-lhe a expressão, não uso o Sr. Presidente de nenhum truque ou de habilidade. O valor que identifiquei não é naturalmente, não diz naturalmente respeito às obrigações do município para com os recursos humanos afetos a esta área de atividade. Muito antes, diz a dotação que está inscrita na unidade orgânica para a prestação de serviços, para a aquisição de bens também, mas sobretudo para a prestação de serviços neste domínio, e diz respeito a um conjunto de outras dotações que os senhores, se calhar utilizando a expressão do Sr. Presidente, fizeram um truque que no tempo do Partido Socialista estava tudo concentrado numa única orgânica e os senhores dispersaram pelo conjunto de unidades orgânicas da Câmara, intitulando por congressos, conferências, publicidade, comunicação, são vários a designação que fazem um pouco espalhada por toda a parte. Sr. Presidente, não faça essa cara porque revela então algum desconhecimento pelas longas páginas que aqui estão, de árduo trabalho dos serviços do município, em que isto está espelhado. Depois, Sr. Presidente, em matéria de recursos humanos, também não utilizemos aqui nenhuma habilidade. A gestão do Partido Socialista, em matéria de recursos humanos, Sr. Presidente, conforme já tive a oportunidade de lhe dizer, venha-me apontar um dedo a uma política que nós tínhamos feito, incorreta, não salvaguardando os direitos dos trabalhadores. Muito antes, pelo contrário, se deixámos, por exemplo, única e exclusivamente 4 contratos a termo resolutivo, deixámos recibos verdes mínimos e integramos nos quadros do município, ao longo dos últimos anos, mais de uma centena de trabalhadores. Ao invés, Sr. Presidente, e respondendo-lhe à questão das mobilidades intercarreiras, a gestão do Partido Socialista só não as fez porque, como o Sr. Presidente sabe, e tivemos a oportunidade de falar sobre isso na reunião de Câmara, na 35ª reunião de Câmara, de dia 18 de março de 2015, não havia possibilidade na lei que consagrasse a realização das mobilidades intercarreiras. Não estava impossibilitada pelo Orçamento Geral do Estado. E, portanto, aquilo que, na devida altura, dissemos, foi que o Sr. Presidente, que na altura era Presidente da Câmara e do SEMAS, não tivesse 2 pesos e 2 medidas. E, portanto, o Sr. Presidente, desculpe que lhe diga, não deixe de olhar, de refletir aquilo que eu disse na minha anterior intervenção sobre esta matéria, porque está escrita em ata. Tenho aqui. Quem fez o alerta foi a bancada do Partido Socialista. E o Sr. Presidente disse que iam ver e que iam estudar a possibilidade. Muito bem estudaram, só temos que felicitar. A Câmara acompanhou aquilo que foi a orientação e a possibilidade que a Administração Central introduziu. Estas pessoas merecem, tiveram uma qualificação pessoal e também veem coroado de êxito a qualificação profissional. Porque não nos esqueçamos que há aqui também uma aposta do município. Quando o município, por exemplo, autoriza estatutos de trabalhador-estudante, tem por trás já uma lógica de vir a requalificar. Isto é o nosso entendimento. Não sei se é o entendimento dos senhores. E em matéria de recursos humanos, neste domínio, retorquia a expressão da demagogia. E em relação ainda, estava-me a esquecer desta abordagem, ao subsídio de deslocação, Sr. Vice-Presidente, nós sabemos o que é que na altura era dito e, na altura, aquilo que era defendido sobre esta matéria. Aquilo que hoje temos, a possibilidade do tal subsídio de penosidade, também já à data se falava sobre ele e já era uma realidade e já existia nos concelhos, para as áreas metropolitanas, para os concelhos de Lisboa e do Porto, ele já era uma realidade e foi também à data uma reivindicação efetuada por nós. E, portanto, não estejamos aqui a dizer que afinal não falaram nada sobre o tema e que não criticaram a administração passada por ter tido que imprimir o cumprimento da lei neste domínio. E, portanto, demagogia, são os senhores que sucessivamente, em várias áreas, continuam a fazer.
Sr. Presidente, parque escolar foi uma das dúvidas que coloquei. Qual era, então, o investimento que era consagrado neste orçamento para o parque escolar? O Sr. Presidente falou em 3 milhões, o Sr. Vice-Presidente em 4 milhões. Até chegarmos aos 43 milhões de investimento que o Partido Socialista fez em parque escolar, ainda temos muito que percorrer. 43 milhões. 43 milhões. Num ano, faça a média, Sr. Vice-Presidente. Na gestão do Partido Socialista, que, como sabem, teve como uma grande bandeira a educação e tivemos que suprimir grandes lacunas do nosso Conselho ao nível do parque escolar, e creio que está aos olhos de todos, e por isso agora podemos fazer outra caminhada, foram 43 milhões de investimento que o Partido Socialista fez nesta área. Senhora vereadora, em relação à área de intervenção social, podíamos estar aqui a manhã toda e até prolongarmos pela tarde e se calhar pela noite dentro, mas iríamos certamente maçar aqueles que nos estão a ouvir. A palavra que mais ouvi da argumentação da senhora vereadora foi continuamos. Continuamos, continuamos, continuamos. Foi, está gravado. A senhora vereadora poderá ter a oportunidade de... Continuamos porque, em matéria de coesão social, aquilo que registro é a inexistência de um único projeto novo. Um único projeto novo. Aliás, o Sr. Vice-Presidente há bocadinho falava dos documentos escritos. Eu tenho aqui uma ata em que o Sr. Vice-Presidente, na altura líder de bancada, sentado aqui deste lado, dizia para fazermos mais, e no último ano, na aprovação do orçamento para 2013, sugeria uma aposta na criação de equipamentos sociais na área dos idosos, de apoio aos idosos. Essa prioridade certamente já passou, já não há necessidade de constituição de importantes respostas de apoio aos idosos e também na área da deficiência, que a senhora vereadora acabou de referir e que disse que foi desprezada ao longo dos últimos anos. Senhora vereadora, bem sabe que não pode dizer isso. Se a senhora vereadora hoje tem instituições com quem trabalhámos no passado, como seja a Criacil, como seja a Redes, que ao longo dos anos fizemos sempre um esforço de acompanhar a implantação destas na nossa cidade e no nosso concelho, apoiámos as respostas sociais existentes fora do Concelho de Louros, nomeadamente em Vila Franca de Xira, como este Executivo também fez recentemente atribuindo um subsídio. Também, como a senhora vereadora sabe, tínhamos em desenvolvimento os projetos da hidroterapia, acompanhados pela Câmara e em parceria com a GES Louros. Portanto, novidades neste domínio também não temos nada. Em concreto e com substância, com reflexo no orçamento para 2017, na política que pretende implementar, é zero. Zero. Não vem refletida em nada. Quando a senhora vereadora diz que não nos cabe a nós, município, construir equipamentos sociais, bem sei, como é óbvio e evidente, mas compete-nos, eventualmente, apoiar financeiramente e conseguir inscrever em orçamento dotações necessárias para este efeito, coisa que não vejo aqui verificada. Quanto à explicação que a senhora vereadora deu na área da educação, em que a palavra continuamos, ou continuaremos, também foi a palavra mais ouvida, dizer à senhora vereadora que muito nos apraz registar o alcance das metas que ontem tiveram a oportunidade de debater em Conselho Municipal da Educação. Muito nos apraz registar. Muito mais o crescimento que a senhora vereadora evidenciou ao nível do segundo e do terceiro ciclo. Eu pergunto, é a gestão CDU-PSD no município que está cá há 3 anos que tem reflexo nas metas atingidas no terceiro ciclo? Ou é uma continuidade? Sejamos realistas e, conforme eu já tive a oportunidade de, noutras reuniões de Câmara, deixar aqui bem vincado, todo este processo tem uma continuidade, tem um ciclo que é constituído de definições que nós entendemos na altura por necessárias. E no Partido Socialista o que encontrou foi um parque escolar altamente envelhecido. Essa foi uma prioridade, foi a regeneração, criar melhores condições físicas para que as crianças pudessem ter melhor acesso à escola pública. A questão da plenitude de refeitórios nas escolas do Concelho de Louros foi disso apanágio. A grande construção que fizemos e aposta na biblioteca escolar foi outro das nossas grandes apostas. É destes dados em concreto que eu gostava que a
a senhora vereadora nos dissesse, porque agora acho muito importante darmos continuidade e alargarmos os projetos que fazemos ao nível da música, ao nível das artes, muito bem feitos e certamente com grande êxito nas metas que todos pretendemos alcançar. Agora, não desvirtuaremos a realidade que herdamos e, neste caso, a senhora vereadora herdou, quer num capítulo, quer noutro, duas excelentes heranças. Deixámos um legado que muito nos honra e foi para nós um privilégio ter posto uma pedra fundamental no crescimento a este nível das populações do nosso concelho, nomeadamente dos mais jovens. Depois, a senhora vereadora, quando caracterizou as equipas multidisciplinares no custo que têm de 1 milhão, eu não considero um custo, meio milhão. Eu considero aqui um investimento. E este investimento foi, de facto, notado pela uma prioridade, porque os recursos humanos já estavam no município e foram alocados de outras áreas para este efeito. Muito bem, já tivemos a oportunidade de felicitar esta medida. Lamentamos que outras deste género ou que aprofundassem esta matéria da educação não tivessem aqui espelhadas. Senhor Presidente, em matéria de habitação, quando a senhora vereadora diz o estado em que encontraram a habitação, senhora vereadora, eu relembro o que a gestão do Partido Socialista também encontrou neste domínio. Encontrou um concelho cheio de barracas. E a prioridade da gestão do Partido Socialista foi promover a dignidade das pessoas com a atribuição de uma casa. E, portanto, concluímos praticamente o Programa Especial de Realojamento, como a senhora bem sabe, erradicando importantes núcleos do nosso concelho no último mandato, como sejam a Quinta da Vitória e o Prior Velho, a Quinta da Serra, no Prior Velho, que eram uns cartões de visita que herdámos dos senhores e, relativamente à reabilitação que conseguimos fazer no último mandato, foi mais de 500 fogos foram reabilitados no seu interior para a promoção deste realojamento de pessoas que ainda estavam em barracas. Eu tenho pena que, relativamente à apresentação deste orçamento, por exemplo, o Sr. Presidente não tenha evidenciado apostas noutras áreas que nós também considerávamos importantes, nomeadamente no desígnio da saúde. A inscrição que vemos em matéria de saúde é as ações de educação e promoção para a saúde, como tem a responsabilidade uma das unidades orgânicas. Lamentamos não ver refletida a possibilidade de uma comparticipação, por exemplo, com a construção da unidade familiar de Santaria da Azóia. Não vimos também qualquer dotação orçamental para a renovação do Centro de Saúde do Catujal, bem como para a extensão do Centro de Saúde de Loures em Santo Antão do Tujal. Estas seriam prioridades e opções políticas que deviam de vir aqui com veemência espelhadas no orçamento que nos é apresentado. E também, fruto desta não aposta, temos ainda a refletir sobre ela a área da segurança. E a área da segurança, nomeadamente no que diz respeito ao contrato local de segurança e à Polícia Municipal. Conforme foi dito anteriormente, e por dois dos senhores vereadores que compõem o Executivo atual, e também está nas atas, nós gostamos de fazer trabalho de casa, também esta aposta de facto, vai ao encontro das afirmações que foram produzidas no passado. Não percebemos se a reabilitação de instalações da Polícia Municipal se corresponde a uma empreitada de 90 mil euros que está inscrita no orçamento, se é com essa empreitada que queremos fazer as novas instalações e se, de facto, é com cerca de 30 mil euros no âmbito do contrato local de segurança que pretendemos alargar o contrato de segurança ao nosso concelho. Sr. Presidente, se me permitir, no uso da palavra para dar continuidade aqui a algumas das questões que gostava de colocar, também tenho aqui algumas dúvidas. E tenho dúvidas, por exemplo, quando o Sr. Vice-Presidente falou no apoio ao movimento associativo. Num lado aparece uma dotação para apoio ao regulamento associativo de 200 mil euros. E depois aparece uma dotação de 241 mil numa rúbrica de contratos de programa e de protocolos de cooperação. Ora, quando os senhores defendem tanto a transparência, o rigor, então porquê que esta dotação não está toda inscrita no regulamento? Não seria mais transparente? Pergunto. Depois, e creio que temos aqui, efetivamente, uma incongruência relativamente àquilo que os senhores ora defendem, ora fazem. E ainda nesta lógica do ora defendem, ora fazem, também registro com
não sei qual é o adjetivo que hei de utilizar, mas registro que todas as repavimentações, e são várias e muito bem-vindas e que correspondem aos anseios das populações, como o Sr. Presidente teve a oportunidade de dizer no início, mas estão previstas executar através de empreitadas. É curioso que o Sr. Vice-Presidente, responsável pelo Departamento de Obras Municipais, na altura, quando estava sentado aqui nesta bancada, e tenho a ata aqui na documentação atrás de mim, tenho aqui a ata, em que o Sr. Vice-Presidente diz que nós, ao contrário de apostarmos na administração direta, recorríamos a empreitadas. Então, e os senhores agora não recorrem a empreitadas? Não é um mecanismo do qual lancem mão? Porquê que criticavam no passado? Pelo mesmo motivo que nós não conseguíamos fazer por administração direta? Porque com o envelhecimento dos trabalhadores, com a impossibilidade que tivemos durante anos e anos e anos de fazer contratação? É por isso? Depois, outra questão que gostaria de deixar. O Sr. Presidente falou numa aposta em parques infantis. Esta reabilitação de parques infantis, Sr. Presidente, desculpe que lhe diga, não vem refletida no orçamento. Com a especificidade de parques infantis onde vão intervir, desculpem-me, não vem. Tem bolos onde fala em parques. E, portanto, provavelmente dentro de parques... Sr. Presidente, desculpe, o Sr. Presidente era eleito na Assembleia Municipal no anterior mandato e sabia que as intervenções em parques infantis estavam lá esmiuçadas. Aliás, falando em parques infantis, sabemos que esta é uma questão que se calhar vos custa um bocadinho, porque quando tivemos aqui a oportunidade de preparar os acordos de execução com as juntas de freguesia, esta foi matéria que ficou como área de ninguém, como terra de ninguém, e ainda está na gestão do município. E, portanto, aquilo que nós esperávamos era freguesia a freguesia perceber quais as requalificações ao nível dos parques infantis que efetivamente iriam ser feitas. É para isso que eu percebia que devia de servir aqui as grandes opções do plano. Porque, por exemplo, os senhores não adotam a mesma metodologia nas repavimentações, não as colocaram todas num bolo, certo? Dizem arruamento a arruamento. Então, porquê que parque infantil a parque infantil também não utilizam a mesma terminologia? É uma dúvida que fico. Depois, só uma última, e esta é ali também para o Sr. Vereador Fernando Costa, porque certamente o Sr. Vereador Fernando Costa encontrou, e eu, como preparei a reunião de Câmara já tardiamente, aqui algumas coisas, se calhar posso não ter visto bem. Perdemos do orçamento de 2016 para 2017 o pavilhão de exposições e feiras. Muito obrigado, Sra. Vereadora.